Boa noite a todos. Deus abençoe a vocês. Nós já vamos dar início aqui à nossa mensagem, que estamos fazendo então um estudo aqui, a meditação sobre a armadura de Deus, né? Hoje é o 5º dia, né? Amanhã é o último. Inclusive, amanhã não terá a minha live. Gostaria de já deixar. Aqui eu vou colocar algum anúncio aí nas redes sociais, mas não terá minha live por conta de ser o último dia da nossa live. Provavelmente farei no domingo, tá bom? Mas eu vou estar anunciando aí na nossa página da Igreja Cristã Vinde a Mim, tá certo? Nós estamos falando sobre Efésios, capítulo 6 de Efésios. A Bíblia nos ensina que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. E nós explicamos aqui que cada armadura tem uma função, né? Cada acessório da armadura que compõe ela tem um significado, tem um objetivo. E hoje, precisamente, estamos falando sobre o capacete da salvação. Olha que interessante, o capacete se usa aonde? Né? Na cabeça. E a salvação é uma fé. A salvação é uma fé. Então, para você ter a certeza da sua salvação, a sua mente, né, ela tem que estar muito bem protegida. De quê? Das dúvidas, dos maus pensamentos, dos maus projetos, né? Porque a própria Bíblia nos ensina que tem pessoas que ela tem pensamentos, ela tem uma sabedoria maléfica, maligna. Por exemplo, você veja que tem várias passagens na Bíblia, por exemplo, Caim, poxa, a mente dele maquinava em prejudicar o próprio irmão, a ponto dele ir lá e cometer um homicídio. Obviamente, né, que ele depois prestou contas com Deus, a ponto de Deus falar assim, olha, se você está tão bem, por que o seu semblante está caído? Então, a mente da pessoa, a sua mente, né, a nossa mente, ela tem que estar protegida. Os seus pensamentos têm que ser pensamentos saudáveis. E é por isso, boa noite a todos, e é por isso que é o capacete da salvação. Por quê? Por que a blindagem não é a maior blindagem, né? Ou seja, não seria o escudo da salvação? Não seria a espada da salvação, o sapato da salvação. Não, por que é o capacete da salvação? Porque dos nossos pensamentos é que depende a nossa salvação. O contrário do que as pessoas pensam. Porque as pessoas, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que nós temos que seguir o nosso coração. Porque o nosso coração fala com a gente, siga a intuição do seu coração vai te guiar. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. Ao contrário, ela ensina ao contrário. A Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganador. Então não posso. Se o meu próprio coração me engana, como que eu vou guiar os desejos? Colocar sua vida... Minha salvação... Na dependência dos seus sentimentos. Do meu coração, que é um lugar onde armazena sentimento, né? Então, a gente tem que analisar a palavra de Deus e entender, é o capacete da salvação. Ou seja, da sua cabeça, dos seus pensamentos, é que dependem a sua salvação. Exatamente. Então, é importantíssimo, né, que você tenha essa proteção. Ou seja, você tem que guardar os seus pensamentos. Por exemplo, muitas das vezes... a gente sempre explica isso para as pessoas. Você acha que está pensando, mas talvez você está falando com uma voz negativa, porque o mal, ele é negativo. Né? Tanto que a Bíblia fala que, né, a palavra de Deus, ela gera fé, ela gera certeza. A palavra que vem de Deus, ela gera certeza. Já a palavra que vem do maligno, ela gera dúvidas, gera desânimo, gera pensamentos ruins, tanto que as pessoas chegam até ponto de tirar a própria vida. Então você precisa vigiar os seus pensamentos, porque às vezes você acha que está pensando em algo
E na verdade você não está pensando em algo, você está conversando com o mal. E isso acontece quando você não tem o capacete da salvação. E o mal, ele não conversa no coração. É sempre aqui, O mal ó. conversa na mente. É na mente que ele conversa. Então, quando você, como o Paulo falou aqui agora, quando você acha que está pensando alguma coisa, você tem que analisar para ver se você que está pensando mesmo. Porque se aquele pensamento gera dúvida, incerteza, insegurança... Gente, a voz de Deus, ela é plena. A voz de Deus, ela não gera dúvida. A voz de Deus, ela não gera tristeza. A voz de Deus não te separa dele. Não. A voz de Deus te aproxima dele. Como pode eu dizer que estou ouvindo a voz de Deus, que estou fazendo a vontade de Deus, se aquilo está me afastando dele? É incoerente. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo, né? Então, o capacete, né? O capacete ilustre, né? Veja, não sei se vocês já assistiram aquele filme Os 300, né? Veja como é que era o capacete deles. Era um negocinho só aqui na frente, né? Ou então o próprio Gladiador, né? Não sei se já assistiu. Era uma faixa de ferro aqui. Aqui era tudo fechado, entendeu? Tudo protegido. Para quê? Para que a lança não alcançasse ele, para que a flecha, para que a espada... Você veja que o sniper, né, o franco atirador, quando ele atira, é sempre na cabeça. Não adianta o soldado ele estar numa guerra, por exemplo, usando como é que fala? Um colete à prova de balas. Não adianta você ter a pistola, mas se você não tiver o capacete, que é o que te protege a sua vida, porque da sua cabeça depende a sua vida. Você Exato. via tudo, né? Então tem pessoas que espiritualmente, por a cabeça dela estar desprotegida, por isso que fala o capacete da salvação. E, por exemplo, uma pessoa que tem a salvação é uma pessoa que tem consciência que ela tem que andar em lugares idôneos, ela tem que ser uma pessoa justa. Então, de repente, você é uma pessoa boa, mas você se envolve com pessoas injustas, com pessoas caluniosas, pessoas perversas, pessoas que a mente dela já está ferida, já está atingida pelo mal, usada pelo mal. É o que eu sempre falo, gente. Tudo que põe em risco a minha salvação, estou falando de mim. Tudo que eu ponho em risco a minha salvação, eu sou radical. Eu corto, Paulo. Eu corto. Sabe por quê? Porque não há nada mais importante na minha vida do que a minha salvação. A palavra de Deus diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então analise essa frase, as más conversações. A conversação entra pela onde? Pelo coração? Não. Conversação você está ouvindo, vai entrar na sua mente, você vai raciocinar aquilo que você está ouvindo, você vai apurar aquilo ali. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, por quê? Que se eu tenho um bom costume, se eu tenho a minha fé pautada na palavra de Deus, se eu tenho uma vida com Deus, eu vou me permitir ter uma má conversação. Se eu sei que aquilo vai me contaminar, se aquilo vai me tirar da presença de Deus. Então, seja você uma pessoa inteligente, faça por você o que ninguém pode fazer. Use o capacete da salvação. Eu não posso usar o capacete pelo pastor Paulo. O pastor Paulo não pode usar o capacete por mim. Cada um tem a sua medida. Cada um tem a sua medida. Cada um tem a sua forma de combater os dardos inflamados malignos. Tanto que cada capacete é de um jeito, né? Nesses filmes aí de época. Exato. Né? Uns tem umas coisas mais assim pra fora, outros tem... Né? Só tô ilustrando, gente, a conversa. Só estou ilustrando para que você entenda. Cada um tem a sua forma de se defender. E você precisa aprender qual é a sua forma de defesa. Usando o capacete, tendo pensamentos bons, fazendo o que é bom. Para que você venha chegar a receber a coroa da vida. Né? Exatamente, é isso mesmo. A nossa meta, né? Bom, meus queridos, então, faça uso do capacete da salvação. Busque isso se busca, tá? Isso você pede a Deus, fala, Deus, guarda os meus pensamentos,
Talvez você está intoxicado. A sua mente, desculpa o que eu vou falar, talvez a sua mente é poluída. Talvez a sua mente, você tem absorvido tantas informações pessimistas, negativas, maldosas, que a sua mente acaba ficando perturbada. Você pode observar, eu tenho atendido, alguns casos, alguns jovens, eu atendo alguns jovens, eu não tenho nada contra videogame, mas existem alguns jogos que alguns jovens, eles estão jogando e estão ficando afetados mentalmente. Que afeta, né? Essa semana eu atendi um rapaz assim, um garoto, que joga esse Free Fire. Fica agressivo, aquilo entra e nele, né? a mente da pessoa, ela vai mudando. Então, o capacete da salvação, ele serve justamente para preservar você A sua pureza, puro, né? genuíno, limpo, em paz. A coisa mais gostosa que tem é a sua mente estar em paz. E quando você tem a sua mente em paz, é porque a sua alma está em paz. Por outro lado, tem aqueles a quem diz, não, eu não estou em paz, eu não tenho paz na minha casa, minha família, a gente está com pensamentos ruins devido aos fatos que vem acontecendo, ao que acontece. Meu querido, nada justifica. Nada justifica. Se você, e mais, por isso é imprescindível que você tenha a armadura de Deus, para que você possa resistir os dardos, as setas inflamáveis do maligno. E resistir o dia mal, né? Porque o dia mal, ele vem para todos nós, né? O cristão verdadeiro, é claro, aquele que de repente não faz diferença no reino de Deus, nem no reino do diabo, não vai passar nada. Agora, o cristão verdadeiro, ele passa, sim, lutas e problemas e perseguições, mas se ele tem a armadura de Deus, ele vai permanecer firme. Exatamente. Na fé. E eu convido você. Então, pastor, pastora, como eu faço? Venha. Venha na Igreja Cristã Vinde a Mim domingo e nós vamos ensinar você a buscar o Espírito Santo. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com Deus, com Cristo, foi buscar, me revestir da armadura de Deus. Você pergunta assim, pastor Luiz, qual é o seu segredo? O meu segredo, o nosso segredo, você pode acreditar que nada mais é do que nós alcançamos ou conseguimos nos vestir da armadura de Deus ao decorrer desses anos. Porque se não fosse a armadura de Deus que nos torna blindados e protegidos por Deus, eu digo a você, as setas inflamáveis do maligno que vem contra a gente são milhares. A gente não faz ideia. Enquanto nós estamos aqui falando de Deus para você, tem gente falando mal da gente. Enquanto você está aí ouvindo a palavra de Deus aqui, tem pessoas que estão falando mal de você aí. Então, é imprescindível que você esteja blindado, tá bom? O que vai proteger você no dia mal, está escrito aí. Para que você possa estar firme no dia mal. Então, esse dia ele vai bater na sua porta. Eu posso dizer para você que nós temos vivido vários dias mais, meses mal. Mas estamos aqui, como diz a Bíblia, firmes. Nada mais porque a armadura de Deus, que é a presença dele, o Espírito Santo, está sobre nós. Venha o domingo. Temor de Deus está sobre nós. Venha domingo, você vai aprender. Você vai entender melhor. A buscar essa armadura, que é o Espírito Santo. Só ele para nos livrar e nos proteger de todo mal. Tá bom? Exato. A Matilde, ela fala que um dia, ainda eu não estava na igreja, passando em um sofrimento muito grande, nem conto. Minha vizinha veio me socorrer e ela abriu a Bíblia e fez eu orar as armaduras de Deus. Nunca vou esquecer essa passagem. Graças a Deus hoje sou feliz. Obrigada, pastor. Que bacana. Amém. Amém. Então você veja que a palavra de Deus é o que a gente acabou de mencionar. Ela gera vida, ela gera fé nas pessoas. O Humberto fala uma coisa interessante. Estamos precisando mesmo, pois matamos um leão por dia nessa pandemia. É verdade. Para matar o leão, você tem que estar armado, né? E bem armado. Bem armado, né? E não é só matar o leão, mas sim se defender, contra a manada toda que vem contra a gente. A Matilde escreve, adorei o culto. Se você... A minha mãe, Sally, oi mãe. Diz, se você ouvir a voz de Deus, com certeza terá paz. E são muitos os comentários, mas nós desejamos a você que você medite nessa live, que você aprenda e que você venha domingo buscar essa armadura.
porque ela vai te proteger de todo mal. E amanhã, às 22h30, horário Brasil, nós estaremos falando sobre o sexto e último acessório para que você tenha a armadura de Deus. Completa. Tá bom? Que para mim é todas são maravilhosas, mas essa aqui fala sobre a espada do Espírito. Amanhã falaremos mais sobre isso. Esteja conosco às 22h30, tá bom? Deus abençoe, um abraço. E qualquer dúvida que você tenha, escreva-nos aqui em particular. Nós estamos à sua total disposição. Deus abençoe. Tchau.